Hello, hello! Sejam muito bem-vindas ao nosso MesaCast, mais um encontro, mais uma palavra liberada, mais um compartilhar, mais testemunhos, mais comunhão, para a gente poder estar junto aqui através dessa telinha. E hoje vocês não imaginam, nem eu imaginava, mas eu tive a direção. Por quê? Essa semana é a semana do meu aniversário e justo hoje, nessa quinta-feira, no dia 9 de julho, é o meu aniversário e eu tenho o privilégio de agradecer o Senhor por tudo aquilo que eu tenho vivido, experimentado, provado e vindo da bondade dele. Então, gente, eu tenho um convidado mais que especial, um convidado aonde, olha só, já dei um spoiler aqui, hein? Um convidador. Um convidado. Ei, já clica aí, ó, no sininho, já vai encaminhando para alguém, porque eu tenho certeza que esse bate-papo vai mexer com o seu coração, com o coração da sua casa, com o coração da sua família, porque esse bate-papo, esse papo de mesa é o que tem nos transformado, nos unido, nos mantido em unidade durante quase aí 25 anos juntos, juntando a parte de quando nós nos conhecemos, noivado e casamento. Então eu tenho a honra, o privilégio de convidar para o nosso MesaCast de hoje o meu husband! Seja muito bem-vindo, vida! Amém, amém! Gente, que presente de Deus, o Marcelo está aqui com a gente. O Marcelo tem, assim, se desenvolvido nos relacionamentos, com o Senhor, com as pessoas. O Marcelo é um grande homem de Deus, eu posso falar porque eu caminho do seu lado e tenho visto o seu processo de transformação. Amém. E, Tchelo, a gente conversa em casa, a gente sempre gosta de sentar na mesa para conversar, para bater papo. O nosso hobby, um dos nossos hobbies prediletos, além de sair para fora para comer e ir no mercado, porque a gente gosta de ter esse tempo juntos, é sentar na mesa, é conversar, é poder dialogar, contar do que a gente tem vivido, do que a gente tem aprendido. Às vezes a gente não gosta, mas a gente se emburra, mas a gente cresce junto, um ouve o outro. Enfim, aquela coisa de casamento que eu sei que se você é casado, você vai saber como que é. E se você não é, se espera, porque é maravilhoso também, tá? Mas eu queria saber de você, vida. Eu quero ouvir um pouquinho do seu coração para você compartilhar com o pessoal. Quando você ouve assim, as pessoas falando sobre mesa, qual que é a primeira memória que vem ao seu coração? Quando você ouve as pessoas falando sobre sentar à mesa, sobre um relacionamento à mesa, enfim, compartilhe um pouco. Tá bonita, né? Vamos lá. Mesa para mim é intimidade. Uau. Mesa para mim é intimidade porque é onde a gente consegue ter um tempo de qualidade. Porque se você parar para pensar, a gente não senta na mesa com alguém, a gente não senta com a mesa com qualquer um. A palavra certa é. Então a gente vai sentar à mesa para ter um tempo de qualidade, a gente não faz isso com qualquer um prazer. Muitas vezes senta por obrigação, por uma venda, por uma coisa comercial, mas aquela mesa gostosa, onde você gosta de estar, onde você tem o prazer, sair, né? Onde o tempo passa e você não vê, você só senta quando você tem intimidade, quando você tem alguém que tem o mesmo coração, a mesma frequência, o mesmo assunto que você. Então mesa é prazer. A intimidade tem essa conotação. Essa conotação para mim. E você tem assim uma memória especial do que é essa mesa assim de intimidade, né? Que você traz isso no seu coração, dessa abertura de sentar, de ter conversas prolongadas com as pessoas. Você acredita que isso veio da onde? Veio na minha família, do meu pai e da minha mãe, aonde automaticamente que por sinal é meu sogro e minha sogra. Pega essa. Meu pai e minha mãe, quando eles dão uma memória na minha cabeça, quando estava indo para a escola e tal, eu vinha na hora do almoço, eles sempre estavam lá para me ouvir. Então eu sempre falava muito das minhas coisas diárias, sempre tive um campo muito aberto com meus pais para contar de tudo, de falar de tudo. E aí eu lembro que várias vezes eu falava, eu lembro até de uma cena, eu estava sentado, meu pai estava na pia ali fazendo algumas coisas, e minha mãe também aqui do lado direito. E aí eu falava bastante. E eu vi que a consequência disso
é que eu não tinha muita necessidade de buscar essa conversa tanto fora de casa. E estava na adolescência. Uau! Então, Olha, a adolescência que lindo isso. tem essa troca de tribo, né? A gente vai para fora. Verdade. E aí eu conversava, e como tinha esse campo aberto, eu não tinha essa necessidade de toda hora estar buscando fora, né? Ah, o meu pai é chato, mas não sei o quê. Então, eu tinha esse acolhimento. Nossa. Sempre foi um lugar de conversa. Aham. A mesa sempre foi um lugar de conversa, de tempo de qualidade. Você falando assim, a gente teve os privilégios de estar com os nossos pais, né? Aqui nos Estados Unidos conosco, visitando, passeando, tendo tempo com a gente. E uma das coisas que a gente sempre faz quando a gente está junto é sentar na mesa e conversar, né? De ouvir os nossos pais contando as histórias deles, de ouvir as experiências que eles já viveram. E até da gente poder contar o que a gente tem vivido, os testemunhos que a gente tem vencido, né, com o Senhor nesse período também de imigração. Então, eu compartilho dessa ideia que o Marcelo fala também, e a gente procura trabalhar, incentivar, ser intencional aqui na nossa casa. Mas não sei se você vai concordar comigo, uma das coisas que eu senti aqui quando a gente migrou para os Estados Unidos é a gente não ter mais a rotina, porque no Brasil a gente tinha uma rotina de mesa. Isso. Né? A gente tinha a rotina de almoço e janta, era meio que, vamos usar essa palavra assim, ó, sagrado, porque era uma rotina. Uhum. Da gente estar na mesa, da gente almoçar, da gente estar ali com as crianças. Você tinha um horário de almoço, né? A gente esperava você para o jantar. E aqui nos Estados Unidos eu percebi uma dinâmica muito diferente. Aqui as pessoas elas não têm um horário de almoço, elas acabam saindo mais cedo, ok, do trabalho, dependendo do trabalho também de cada um. Mas as crianças estão na escola, né, vida? Uhum. No período do nosso almoço, naquele período de 1 hora, né, meio-dia, 1 hora, que seria um horário do almoço. E à noite também, elas acabam tendo algumas atividades extras curriculares, Isso. né? Que é quando daí o Marcelo chega. Então, a gente precisou ser, nesses 4 anos e meio que nós estamos aqui nos Estados Unidos, a gente precisou ser intencional. Você concorda comigo? Perfeito, perfeito. E você sente falta, assim... Sinto falta, tempo? mas a gente consegue cobrir. Isso, né? fala. Porque assim, quando você pega essa mudança, claro que a gente está falando por uma questão de hábito de cultura americana, hábito de cultura da escola, porque elas saem de manhã e voltam à tarde. Entram de manhã e voltam à tarde. A gente fala que o almoço é 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, muitas vezes. Verdade. E essa distância, onde grandes capitais também tem isso no Brasil, né? Mas é uma realidade da cultura aqui. Esse almoço, que é esse lanche que eles falam, é uma coisa mais rápida. E no Brasil tinha 2 horas, né? A gente vai modificar a agenda, né? A gente falou, olha, tá no tempo que as crianças estão crescendo. Mas aí eu acho um ponto importante. Nós somos intencionais também. Olha a importância de sermos intencionais dentro da nossa casa, independente da cultura e independente do cenário que a gente está vivendo. Porque isso, perdão de cortar, mas foi muito legal você ter lembrado, porque lá a gente percebeu que as crianças estavam crescendo na vida. Isso. E daí a gente fez o quê? A gente separou, né? Continua. 2 horas assim pra... de almoço. Porque era um tempo que a gente tinha. Isso. E realmente as crianças não tinham esses afazeres fora. A clínica, ela ficava 3 minutos. Meu Deus, era muito rápido. 3, 5 minutos de casa. E aí, então, passamos a ter um horário mais longo, mais estendido do almoço, que era 2 horas. Essas 2 horas a gente tinha um tempo junto. De conversa. De conversa. De abrir o coração. E aí que ficou gravado, porque a criança ela vai ter um horário que ela te acompanha. E se aquilo é como se fosse uma regra e é prazeroso, para ela vai ser normal. Então, nas outras etapas da vida dela, ela vai esperar aquilo, ela vai querer aquilo. Ou quando tiver, ela vai falar, normal. E foi isso que aconteceu lá. E quando a gente veio para cá, teve essas adaptações. Mas a gente consegue na janta, tá todo mundo junto. Exato. A gente transferiu isso, né? Ficou mais concentrado na janta. E a gente faz esse tempo de qualidade, esse tempo de conversa. E é tão gostoso porque a gente gosta muito de ser intencional. Eu não sei na sua casa, mas aqui em casa a gente percebe... Aqui nos Estados Unidos eles têm muita bancada, né? Nessas cozinhas abertas, cozinhas modernas, então tem as bancadas. E a bancada, ela tem um sinônimo de lanche rápido. Primeiro que você não fica face to face com as pessoas, né? A gente não fica assim... a gente fica um do ladinho do outro, né? A gente não fica frente a frente, a gente fica um do ladinho do outro. Conversa. Mas a gente já percebeu a diferença. Você não percebeu essa diferença, Miriam? De quando a gente vai para a mesa, a gente demora
para sair. Isso. A gente vai puxando mais conversa, a gente olha um para o outro, a gente se conecta mais. E eu me recordo também que uma das pesquisas que a gente viu, a gente sempre tem conversado sobre isso, de grandes afastamentos das famílias, grandes disrupções mesmo familiares de pais com filhos, até marido e esposa, por conta dessa bancada, dessa utilização da bancada e por não utilizar as mesas mesmo. Perfeito. Né? E então eu penso que nós precisamos ter essa intencionalidade. O que mais, Tchelo, você acredita que a mesa numa família ela é importante, já que você traz essa cultura, né, da sua casa de acolhimento, de intimidade, e que eu vejo que a gente vive aqui, mas para a gente estar podendo assim compartilhar com as pessoas, para eles também serem intencional, o que você pensa que agrega mais valor ainda na família? Antes disso, eu queria até ver no meu coração falar assim dessa intimidade, né? Intimidade quando você tem intimidade com alguém, é que você passa tempo com ela. Assim como você tá com Cristo, você fala assim, mas quem é Cristo para você? Aí você pode falar coisas maravilhosas sobre ele, mas é tudo baseado em uma história que alguém te contou. Um padre, um pastor, alguém religioso. Mas quando você passa tempo lendo a palavra dele, inclusive hoje tem até a própria inteligência artificial que pode tirar suas dúvidas e construir aquele relacionamento, você vai entendendo um pouco mais de quem ele é, né? De que Deus tem emoção, Deus também vai ter um relacionamento, que ele anseia por um relacionamento. Mas isso exige um tempo de qualidade, exige um tempo investido na palavra dele. Então a mesa tem essa conotação. Quanto mais tempo eu passo com a minha família, mais tempo eu vou ter momentos de silêncio, né? Eu vou ter momentos de silêncio, que ninguém quer falar nada, ou que a comida tá muito boa, todo mundo tá comendo. Vai ter momentos de falar muito, vai ter momentos onde eu vou ter que esperar a comida vir, porque a comida vai esfriar, e eu não gosto de comida fria. Então, vai ter um momento que eu quero falar, mas é a vez do outro. Vai ter um momento que eu vou olhar pro outro, porque a mesa dá esse olhar, perceber que aquela pessoa não tá boa, não tá alegre, eu posso estimular ela. Então, mesa também é um tempo de uma terapia. Onde eu vou gerar esse relacionamento, e esse relacionamento vai gerar exatamente um olhar diferente para essa pessoa, para mim poder estimular, para mim poder silenciar, para mim poder acolher, para mim poder falar alguma sugestão, uma direção. E quando as pessoas não têm esse tempo, se dá o afastamento. Eu acredito. Uma outra ponto é que exatamente quando você faz da mesa um campo de batalha, um campo de guerra, os nossos filhos principalmente, ou a pessoa, cria-se essa conotação que mesa é lugar de conflito. Então por que eu quero sentar à mesa? Por que eu vou? Vamos sentar à mesa? Tem uma comida gostosa. Não, vai dar discussão de novo. Então eu não quero. Você fala de memórias, né, que a gente pode... A gente não, né, mas de repente em alguns contextos as pessoas sempre terem brigas à mesa e isso trazer um afastamento para ela e ela ter essa dificuldade de poder até propor essas dinâmicas ou em família ou em casa. Isso é interessante investigar na sua história, investigar na sua dinâmica mesmo, sabe, de vida, como que foi isso, por quê? Eu gosto muito, Tchelle, a gente já falou muito sobre isso e a gente fez dinâmicas em casa, me veio agora para falar, lembra quando a gente senta com as meninas e a gente faz a cadeira de honra? A cadeira de honra. Né? Então, uma vez, isso faz tempo, as crianças eram pequenas, mas eu li aquele livro da Dev Titus que é sobre a experiência da mesa, e lá ela vai trazendo todo um aparato, né, da importância da mesa, até biblicamente, como que vai aparecendo, e ela traz essa dinâmica para trazer intimidade, comunhão, relacionamento para dentro das casas, para dentro da família. E ela traz essa dinâmica da cultura da honra. E nas primeiras vezes que a gente começou a fazer, as crianças ficaram meio assim, né? E agora é tão interessante, porque quando a gente senta e fala assim, hoje a cadeira de honra tá com o Papai Marcelo. Então ela já sabe
que esse dia, ao sentar na mesa, nós vamos olhar para todas as virtudes que o Marcelo tem. Nós vamos honrar o Marcelo por quem ele é, nós vamos honrar o Marcelo por quem ele tem se tornado, nós vamos validar o Marcelo. Então, né, daí as meninas falam, o papai é alegre, o papai é divertido, e aí a gente vai falando, assim, é trabalhador, ele é um guerreiro, ele é o nosso protetor, o nosso herói. Então, sabe assim? Daí no outro dia quem? É a Ana Luísa, ou é a Manuela, aí sou eu. E teve dias também na vida que a gente fez todo mundo, então cada um vai falando por cada um. Por quê? Porque isso traz um valor para nossa casa, e isso é muito poderoso. E isso, você falando, foi exatamente isso, e elas não quiseram no início, né? E teve resistência, né? De falar. Porque exatamente isso é a construção. Quando você faz uma coisa diferente, elas não querem, e você começa a fazer, começa a mostrar que dá certo, começa a mostrar o resultado daquilo, e elas compram a ideia e começam a fazer e se sentem acolhidas e amadas. Então na mesa também é a construção de uma emoção, é a construção de uma construção de uma identidade, de um acolhimento. Por isso que muitas vezes eu falo assim, comida é sinônimo de alegria, né? Particularmente. Observação, né? Adoro comer, mas comer com quem eu amo ao redor é maravilhoso. Maravilhoso. Então, para mim, muitas vezes é um presente maravilhoso isso, ao invés de você me dar um objeto. Porque quando estou comendo uma coisa gostosa e estou com quem eu amo, para mim é o auge do presente, de uma coisa que eu gosto, que eu amo. Que aí juntou tudo. Esse tempo de qualidade, né? Eu falo que a moeda hoje que mais tem sido, né, valiosa é o tempo. Muitas vezes nós não estamos valorizando esse tempo, que passa rápido. Você que talvez tem filhos pequenos ou filhos adolescentes, daqui a pouco eles não estarão mais em casa. Ou mesmo os teus filhos que já saíram e tem aquela tal da síndrome chamada do ninho vazio, onde o marido e a mulher precisam se reconhecer, porque eles não se conhecem mais, porque já não tinham mais esse tempo de olhar no olho, esse tempo de contato, esse tempo da mesa, esse tempo de conversa, esse tempo de comunhão, esse tempo de intimidade, de saber mesmo que um e o outro gosta, enfim. Então, esse tempo, essa conexão, ela é tão necessária e nós precisamos provocar, sermos intencionais em ter esse tempo juntos. Eu gosto de falar que as mesas, elas revelam corações. Por quê? Porque a mesa, ela tem um sentido, como você falou, vida de intimidade, de comunhão, de acolhimento, de relacionamento. E eu tenho vivido essas experiências sentando com mulheres. Você ouve muitas histórias, né? As mulheres até chegam para você e compartilham disso, falando de quão tem sido bênção sentar numa mesa poderosa. Mas por que poderosa? É por causa das pessoas? Não! Não é por causa de mim, não é por causa de quem senta, mas é por conta da presença de Deus. Perfeito. A presença de Deus, ela cura, ela restaura, mas a gente precisa ser intencional e sermos conscientes para poder provocar isso, não só no externo, mas dentro da nossa própria casa. Quantas vezes a gente já não saiu, eu e Marcela, vamos ter o nosso tempo, a gente sai, pega um café e senta num lugar. E ali a gente conversa, ou às vezes a gente até trabalha junto, mas num ambiente diferente. Ajuda. Que ajuda muito também. O Marcelo trabalha muito, né, vida com a parte de regulação do sistema nervoso autônomo. E aonde você consegue falar, Marcelo, que esse tempo à mesa, não só na parte espiritual, que a gente sabe que é muito poderosa, porque o pão da presença, o alimento que tem que estar no centro da nossa mesa é o Senhor, é Jesus. Mas a gente trabalha com essa regulação do sistema nervoso autônomo, né? Como que você acredita que o sentar à mesa pode também ser um regulador desse sistema nervoso? A mesa é uma ferramenta fantástica, fantástica. Porque se você olhar para ela assim, no sentido de que você vai usar ela como uma ferramenta, você pode ter várias vertentes. Falando em neurociência, quando você sente à mesa com aquilo que eu falei que é um lugar gostoso de estar, você vai ativar uma parte do sistema nervoso que chama sistema nervoso autônomo parasimpático. E ele é responsável exatamente por uma parte do nosso corpo que é cura, é digestão, é sono, é recuperação, é alegria. Então você ativa ele quando você está nos momentos bons. Né? Você ativa ele quando você está produzindo
neurotransmissores de alegria. Então, quando você está à mesa e você tem isso, você está se recuperando. Né? O sono faz muito isso quando está dormindo e ele produz um hormônio chamado GH, que antigamente é o hormônio do crescimento, mas para os mais velhos é o hormônio de restauração celular. Então, quando você está à mesa, está desfrutando e você está produzindo, está enjoy, está desfrutando aquela mesa, você está produzindo neurotransmissores de alegria e você está se recuperando. Muito bom. Ao mesmo tempo, quando você come alguma coisa que você tem prazer em comer ainda mais, a digestão é o mesmo sistema parasimpático. Ele faz parte do mesmo sistema, do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é de recuperação. Pode ver que quando a gente come demais, né, alguma coisa vai dar um sono. Porque o processo digestivo consumiu energia, foi ali, mas foi se recuperar. Ele precisa de tempo para se recuperar. Então ele consegue ativar os dois ao mesmo tempo. O prazer e a alegria, que é aquele exemplo que eu dei, eu juntar minha família com a comida, e ativar uma parte do sistema nervoso que, na verdade, do dia a dia nosso é pouco utilizado, né? A gente utiliza muito o sistema nervoso autônomo simpático, que é a parte do sistema nervoso que é muito o estado de alerta. E aí esse estado de alerta é sempre luta ou fuga. Problemas para resolver, contas para pagar, administração, né? Tem sempre alguma coisa que te constantemente coloca no estado de alerta. E a mesa é o oposto. Por isso que muitas vezes quando você tem uma referência da mesa de maneira oposta para aquilo que ela foi criada, você coloca uma mesa em estado de alerta, né? Você coloca uma mesa que não tem a sua verdadeira função, que é restaurar, confraternizar, unificar. E até juntando isso, que a gente faz ainda muito à mesa, é contar histórias. Exatamente. Fala aquela frase que você gosta muito de falar com a gente, falando de história. Você lembra? Vamos ver se você vai lembrar. Você fala assim, olhe para a sua própria... conte para você a sua própria história. Exatamente. Porque quando você conta para você a sua própria história, o seu cérebro se localiza. Então ele fala assim, mas eu já passei por dificuldades. Essa é mais uma. Exato. Mas eu já fiz isso, deu certo, foi legal, então eu vou fazer de novo. Exato. Você vai vendo que você é muito mais capaz do que você pode. Você vai vendo que aquela situação de dificuldade é mais uma situação. Você vai vendo que você é acolhido, que você é cuidado, que você é amado. Então te traz numa realidade negligenciada por aquele momento de estresse, muitas vezes. E a gente gosta de falar sempre, né, trazendo a luz da Bíblia, quando a Bíblia nos ensina que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é nesse sentido, porque quando você olha para trás, você fala, uau, olha tudo que eu já vivi. O Senhor tem cuidado de mim até aqui, Ele tem se mostrado até aqui, então eu reconheço a fidelidade do Senhor, o cuidado, o amor. Então quando a gente olha para trás e conta para nós, quantas histórias a gente não tem? Né? O Marcelo na faculdade, até ontem a gente estava conversando com um amigo, as pessoas falavam assim, isso aí não vai dar nada. Cara, o homem está nos Estados Unidos, está trabalhando, tem uma clínica. Eu nunca pensei em morar fora do país. Me caso, meu marido fala assim, viu, eu quero morar fora. Viu? Eu falei, oi, não largo, não corto o cordão umbilical. Não corta o cordão umbilical. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, Daiane, eu não consigo me mudar, eu não consigo sair daqui, eu também tenho um sonho de morar fora do país, mas eu não moro, não me arrisco por conta da minha família. Eu falei assim, eu sei bem como que é isso. Eu sei bem por quê? Porque nós vivemos essa realidade. E é fácil? Não é. Não. Mas o que nos sustenta aqui muitas vezes com saudade, longe, é esse tempo de presença, esse tempo de mesa, esse tempo de nós nos conectarmos, é a oportunidade que a gente tem de sempre estar falando hoje com a tecnologia, com os nossos pais, de poder estar contando, estar conversando, estar compartilhando. Claro que dói, né? As pessoas falam para nós, claro que dói. Tem uma festa, tem uma celebração e a gente não está junto. Claro que sente, mas o que nos sustenta aqui é olhar para trás e ver o cuidado do Senhor até aqui e entender que há propósito de Deus nesse lugar. Isso. Né? Só que para viver propósito de Deus, eu e o Marcelo, a gente fala muito isso, a gente precisa ser intencional com a nossa casa. A gente não tem como ganhar um mundo e perder a nossa casa. Por isso que a gente é intencional nas conversas. Nós não somos uma família perfeita. Graças a Deus. Nós não somos uma família perfeita. Tem gente que olha pra mim e fala assim, mas também com as filhas que você tem, com o marido que você tem. Gente, a gente só conhece a realidade de uma casa quando você tá ali 24 horas, não é? Perfeito.
Eu sou sempre assim, Marcela, essa lady? Sempre. Então, gente, Acorda assim. agora sim. Só que a gente entendeu o princípio da intimidade, da comunhão, da importância da mesa, da importância da comunicação, da importância desse alinhamento, da importância de um preço que a gente paga por olhar para a nossa casa e falar assim, tem um valor maior que muitos resultados. Uhum. Não é? O Marcelo tem atendido muitas pessoas já nessa trajetória de 25 anos de clínica. E você já atendeu pessoas de N classes sociais. E muitas vezes a gente conversa, né? Uau, aquela pessoa tem tantos resultados. E hoje, eu lembro que você, né, comenta assim, hoje doeu meu coração em ouvir aquela pessoa trazendo para mim uma dificuldade com a própria família. Tem resultados louváveis, dignos, validados, mas tem perdido a sua casa. Então, qual é o preço? O preço é um vazio que você vai se deparar depois que nada compra. Meu Deus. Eu falo assim, tem uma coisa que isso é liberdade, né? E a liberdade custa tão caro que o dinheiro não consegue pagar. Uau, isso é forte. Nessa construção veio algumas coisas que acho que faz parte para chegar nesse ponto. Quando a gente senta à mesa, a gente também faz aquilo que a Dai falou, né? Traz a memória que traz esperança. Então a gente começa muitas vezes a contar para as meninas, não, mas quando você estava aprendendo a comer, você jogava tudo fora do prato, você caía tudo ao redor, né? Agora tá diferente. Então a gente começa a contar isso. Credo, pai, credo. Não, olha aqui, eu usava fralda, eu tinha que limpar tudo. Então são experiências que elas esquecem. É verdade. Né? Elas esquecem. Então, contar experiências é contar a sua história para te localizar, e isso pode estar muitas vezes embutido, assim, quer dizer, por exemplo, numa frase: eu sempre estive ao seu lado. Uau, que forte. Então, e aí vem o segundo item que contribui para isso, é fazer isso de forma intencional. Porque elas vão sair, porque muitas vezes a gente conversa com elas, no nosso caso, fala assim, não, o nosso sucesso é vocês casarem. Ter 2 filhos, 2, 3 filhos, cada um, né? E aí, eu falo assim, não vou casar com vocês. Então, no início impacta, né? Mas depois elas vão entendendo que é assim também, porque na mesa a gente contou a nossa história. Exatamente. Antes de sair do Brasil, nós sentamos com nossos pais à mesa e pedimos para eles contarem a nossa história. E percebemos que quando eles se mudaram, muita coisa aconteceu. Verdade. Então a gente pôde tirar ensinamentos de princípios e de atitudes para também que a gente queria alcançar, tem o desejo de alcançar. E também é muito legal, Marcelo, falar isso, porque, nossa, nem estava combinado isso, mas é isso no meu coração. Muitas pessoas querem mudar para fugir pergunta, a gente combinou de uma realidade. Coisa? Nós combinamos? Não, nada. Gente, é porque com a gente é assim, a gente vai conversando e as nossas conversas são assim. Combinado, não combinou nada. Senta aí. É essa questão, a gente senta e a gente vai fluindo, por quê? Porque é algo que está dentro do nosso coração, é uma verdade que a gente vive, é uma realidade que está na nossa mente, que está na nossa história, no nosso dia a dia. Mas você falando isso, sabe o que me lembrou? Muitas pessoas querem fazer transições ou mudanças, mas elas querem fugir da realidade que estão, querendo conquistar outra. Uau, legal querer conquistar, mas fugir de uma realidade, você acaba rompendo com princípios. E quando você falou, nós sentamos à mesa com os meus pais, a primeira coisa que veio na minha cabeça, é claro que eles contaram as histórias deles, contaram a nossa também para nós, a gente teve esse brainstorm à mesa, mas eles nos abençoaram. Ah, sim, sim. Nós pedimos para os nossos pais, nós sentamos à mesa com eles, nós pedimos, gente, nós estamos com 40 anos, 45 eu faço hoje, deixa parabéns pra mim aí! Dá um like. Dá um like, ativa o sininho. Coraçãozinho. Um coraçãozinho, ó. E 40 anos, 43 anos, quando a gente saiu do Brasil e viemos para os Estados Unidos, nós pedimos a bênção dos nossos pais. É tão forte esse princípio de honra, porque esse princípio de honra, para mim, ele também é muito forte dentro de uma mesa, dessas experiências sentados à mesa. Mas aí vai ter a ver a construção que você estava fazendo.
quando a gente faz isso de forma intencional, a gente vai construindo isso, também a gente vai falar dos nossos medos. Então, quando a gente chega nessa construção, não que a gente fez tão, muitas vezes, vou parar, vou analisar, vou ler um livro para fazer isso. Não foi isso. Foi vendo a necessidade das crianças e vendo o que a gente podia fazer para melhorar isso. Né? E isso foi surgindo, a mesa foi sendo construída. E aí, quando a gente constrói isso e vira uma rotina, porque depois, quando é um desafio, algo diferente, pode sair um pouco da zona de conforto, mas depois vira rotina. E você começa a desfrutar daquilo. Aí chega nesse ponto. Por quê? Porque se você não faz isso, faz o vazio que você comentou anteriormente. Exato, de você ter grandes resultados, e né? Não ter nada. Porque mas aí, ao mesmo tempo não ter nada. Porque aí você continua com vazio, todo mundo da sua família continua com vazio, você não preencheu o seu, então você não pode ajudar eles, e aí você toma uma atitude para mudar. Então eu vou mudar de casa, vou mudar de lugar, vou mudar até de família. As pessoas mudam achando que vai resolver. Mas como não preencheu essa base fundamental, que é um vazio que muitas vezes você vai fazer muitos anos de psicologia, que às vezes não vai encontrar, mas é esse tempo, é olhar para o outro, é tempo de qualidade, é entender a dificuldade, é superar a dificuldade, é superar o orgulho, é entender que muitas vezes é para servir, não para ser servido. Isso é construção. Aí você preenche o vazio. Aí você fala assim, mas para onde eu quero ir? Para minha casa. Para minha mesa. Amanhã vamos comer na mesa? Tal coisa. Então, isso é uma coisa que a gente vê no que foi o resultado dessa construção, que aí não tem aquele vazio que você criou. E por consequência, é na mesa que também acaba se recebendo a bênção. É verdade. É na mesa que você fala assim, não, tá bom, então estamos na mesa. Me abençoe, já que é tão gostoso, me abençoe, porque eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo que isso vem de uma geração. Eu estou entendendo o comportamento na mesa que eu ouvi, a história dos meus pais, que é os pais deles, meus avós, e eu pude construir. Eu falei, então, eu quero a sua bênção. Você entende que você acaba gerando até um resultado, um pedido de uma bênção que te abre as portas espiritualmente, te dá consequências de comportamento espirituais e atitudes emocionais que te mudam o teu destino. Então a mesa tem esse poder. Eu concordo plenamente. E de tudo isso que você está falando, Vida, eu vejo assim que há princípios que são inegociáveis. E agora falando de família. A gente precisa entender que os valores e os princípios que nós vivemos, eles revelam um fruto. E hoje eu estava falando com uma amiga e ela trouxe justamente isso. Ela falou assim, eu aprendi a olhar para algumas verdades nas vidas das pessoas a partir do fruto que elas têm. E ela falou muito isso, ela falou assim, eu olho para os filhos. Eu olho para os filhos, porque os filhos são os frutos, porque eles revelam muito daquilo que os pais estão vivendo. É claro que a gente tem desafio com os nossos filhos. Nossos filhos não são perfeitos. Mas a gente procura estar sempre o quê? Conversando. A gente procura estar vigiando. A gente procura estar sempre conversando, pedindo para sentar à mesa. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer aqui, se deu algum BO, se na sua casa tem BO, aqui também tem BO. E a gente gosta de sentar na mesa para resolver os BOs. Mas sem trupê. Vamos conversar. Por quê? Porque às vezes, no processo de crescimento dos nossos filhos, se algo sai e foge um pouco, né, Vida, talvez até do controle, vamos usar essa palavra, que você imaginaria, ou talvez que você desejaria, ou que você não está tão de acordo assim, você chama a mesa, nós chamamos, né, Vida, a mesa, as meninas, para poder ministrar o coração. Por quê? Porque certos comportamentos não estão ok. Mas se nós olharmos só para comportamento, se eu olho muitas vezes só para o comportamento do meu marido, às vezes vai dar BO, gente, a rolê. Só que eu preciso entender a raiz e o coração do meu marido, assim como ele precisa olhar para mim e ver o meu coração. Porque às vezes há uma dor no meu coração, tem uma carência no coração da minha filha, tem um princípio que não está ainda bem enraizado, edificado, ali não tá bem fortalecido e acaba gerando um comportamento de compensação e muitas vezes disfuncional. Então nós temos essa oportunidade de poder ministrar o coração. Por isso que mesas revelam corações. Nós precisamos ser intencionais. E às vezes, para mostrar... Eu lembro que uma amiga virou para mim e falou assim,
Eu sempre cobrava dos meus filhos, ensinava, queria que eles fizessem o caminho certo, sempre falava de Deus. E um dia ele virou para mim e falou assim, quer saber, eu acho que eu não quero isso para mim não, porque é muito difícil ser perfeito. É muito difícil alcançar esse resultado, então eu não vou conseguir. Então eu vou fazer o quê? Eu prefiro abandonar esses valores, entende? E a gente traz esses valores e os princípios para as crianças e a gente reforça entre nós também, sendo vulnerável. Falando quantas vezes a gente senta e quantas vezes depois que eu amadureci nos meus BOs aqui com meu marido, eu falo para ele assim, nesse momento eu só quero que você me ouça. É mais fácil. Eu não quero te ouvir, eu quero que você me ouça, eu quero que você entenda o que eu estou sentindo agora. É sobre mim o que eu estou falando. Mas ele fez algo, mas eu estou falando sobre mim, então eu não viro para ele e falo assim, mas você fez isso, mas você fez aquilo, mas é você. Não, é sobre mim. Aí eu falo para ele, eu estou me sentindo desta maneira. E nesse ponto eu estou trazendo para você assim, ó, me ajuda nesse momento. E ao mesmo tempo, ele comigo. Eu não gostei disso, porque isso gerou em mim essa sensação, essa emoção, esse desconforto, e eu estou me sentindo nesse relacionamento dessa maneira. Perfeito. E isso a gente passa para as crianças também. E isso a gente passa para o relacionamento dos irmãos, das irmãs também. Por quê? Porque quando a gente fala de mesa, a gente fala de relacionamentos. E relacionamentos saudáveis é um grande desafio, mas é uma linda jornada. Só que nós precisamos estar dispostos e conscientes. Mas aproveitando que você já deu uma dica, né? Quando você falar de algum problema, fale sobre o seu ponto de vista, sobre você. Você tem autonomia para falar sobre você. Eu me sinto assim, eu tô assim, eu achei assim. Você tem. Não sobre o outro. O outro, você não vai entrar na cabeça dele. Você não sabe o que aconteceu na cabeça dele para ele fazer o que ele fez. Então fale sobre você. E aproveitando essa dica que você deu, vê se tem sentido para você. A Dai tem um curso, né, que fala sobre as 5 linguagens do amor, Enneagrama. É verdade. Eu acho que dá para deixar uma dica para vocês que você descrever de forma rapidamente essas 4 linguagens do amor, 5 linguagens do amor. Como pode colocar a mesa, né? Nossa, porque a gente tem verdade, tempo de qualidade, presente. É. E como é que você pode exatamente lançar esse desafio para vocês? Como é que você pode fazer esse aprendizado rápido, né? Aí tem esse Prático, curso, né, tudo, vida? né? Prático, intencional. E aplicar isso na sua mesa. Verdade. Como é que você pode investir um pouquinho para encher esse copinho de amor dessa pessoa e aí você mudar o comportamento dela? Porque toda raiva, ela surge por um vazio. E esse vazio, ele pode ser preenchido. Exato. E por mais que a pessoa não gostou, ela vai mudar a atitude porque ela se sente amada, ela se sente cuidada, ela se sente vista. Então acho que vale a pena pegar uma dica aí. Escreve aí se você quer, tá aí. se você gostaria desse conteúdo. E a gente pode gerar até aqui mesmo um conteúdo para vocês prático, para a gente poder crescer, porque isso é tão rico. E a nossa proposta é o que a gente tem vivido nesses últimos anos, de potencializar pessoas saudáveis, potencializar indivíduos cheios da presença de Deus, indivíduos conscientes no corpo, na alma e no espírito. Porque um indivíduo saudável, ele muda a atmosfera da sua casa. Isso. Uma casa saudável, ela pode gerar uma transformação e uma mudança de realidade na sua vizinhança, na sua comunidade, nas pessoas que caminham com você, ao seu lado. E isso vai se propagar. Sabe aquele trabalho quando a gente fala realmente de formiguinha? É de formiguinha, mas é tão poderoso, é tão constante, é tão consciente, é tão valoroso. Só um detalhe. Apesar de ser de formiga, a formiga no inverno não passa necessidade. Uou, porque isso é bíblico. ela ralou. É verdade, vida. Provérbios então, vai falar no inverno, isso. na tempestade, é onde você vai colher os seus frutos, que você resolveu plantar como formiguinha. Meu Deus, é verdade. É verdade. Já que a gente está nesse papo de família, eu lembrei agora, sabe o quê? E eu vou falar da minha realidade de mulher. Se você tiver alguma realidade enquanto pai, alguma dica para dar para as mulheres e para os homens, acho interessante você trazer também, Tchela. Um fruto, ele demora quanto tempo para ser visto?
Você já parou para pensar? Porque a Bíblia fala que os filhos de Deus, eles são como uma árvore plantada à beira do riacho, que elas procuram sempre a água da fonte da vida e elas se alimentam e geram os seus frutos. E mesmo quando vem a chuva, e mesmo quando vem os ventos, elas não murcham, elas permanecem. E elas florescem e dão frutos. Muitas vezes você está aí na sua casa e não está vendo o fruto dentro da sua própria casa. Mas deixa eu te falar uma palavra poderosa para o seu coração no dia de hoje. Permaneça. Continue sendo constante, porque assim como a natureza, a gente planta. A raizinha ela desce para baixo primeiro. Depois ela começa a aparecer. Primeiro para ter base. Ela tem a base, depois ela cresce, aí ela floresce e aí ela tem um fruto. Ou seja, há um tempo atrás o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, porque eu estava com essa sensação, será mesmo que esse fruto tem sido um fruto doce? Principalmente na educação das minhas filhas, porque eu tenho muita diligência e o Senhor conhece o meu coração, porque foi o que me fez sair do meu trabalho. Lembra, Tchelo? Uhum. Lá em 2013, eu sentei com o Marcelo. Sim. Gente, eu usei essa frase aqui pra ele. Você lembra a frase que eu usei? Não sei se você vai lembrar. O enredo eu lembro. Que eu virei pro Tchelo e falei assim, você nunca olha na minha cara desse jeito. Eu falei assim, você topa, eu tô entendendo que eu preciso sair do meu trabalho. E eu tava ganhando super bem. Eu tinha subido de cargo na escola, tava coordenando, conhecia nome e família de 600, 700 alunos naquele lugar. Eu estava como uma referência naquele lugar e eu sou grata a Deus por aquela experiência. Mas o Senhor me incomodou, porque a Ana Luísa já estava com 2 anos e meio e a gente não sabia que eu estava com a Manuela já no forninho aqui, ó, já estava aqui. Eu engravidei, não no dia, né? Mas assim, quando eu saí da escola na época, eu já estava com 8 semanas da Manu e eu não sabia. Mas era a direção do Senhor. Enfim, eu virei pro Marcelo e falei assim, eu tô entendendo que eu preciso sair da escola para cuidar da Ana. E aí eu virei pro Marcelo e falei assim, ó, você nunca vira pra... Você topa? Você concorda comigo? Mas você nunca olha pra minha cara e me cobra que eu não coloco dinheiro dentro de casa. Você lembra disso? Perfeito. Gente, eu falei isso porque era uma dor minha. Porque eu, querendo ou não, eu cresci ouvindo assim que eu não podia depender de homem. Que eu tinha que ser independente, eu não podia depender de marido. Então, isso gerou em mim uma necessidade de realização. De independência. De segurança, às vezes colocada no trabalho. Exatamente. E de identidade focada naquilo que eu fazia e não em quem eu era. E aí Deus fez um rebuliço na minha vida. E foi maravilhoso para nós. E apesar de minha mãe sempre trabalhar, eu não tinha esse problema. Tanto você falou, eu falei, eu vou trabalhar, tá bom. Olha só. Então a gente nunca teve um conflito o fato de você não parar. E aí Deus proveu, fez um... Não, mas porque também o seu coração é um coração muito, muito lindo. Né? Você tem um coração, isso eu tenho que validar. Você tem N defeito, não. N itens para ser melhorado. Qualidades fora do lugar. Que precisa ser ajustada. Igual eu. Mas o que eu acho lindo é que realmente isso foi algo que Deus também, eu creio, que colocou no seu coração para assumir esse lugar. E de lá para cá também eu vejo como Deus tem te honrado, né? Porque um posicionamento que eu tive lá atrás, onde você não ganhava um salário para manter a nossa casa. Perfeito. Mas o Senhor fez isso aqui, ó. Dá para entender? Não. Não dá para entender. Se não for em Deus, não entende. Não entende. Mas um posicionamento baseado em princípio, ele move céus e terra ao propósito que Deus tem. Isso aí. Então, onde que eu estava mesmo? Que agora eu já nem sei onde que eu estava falando. Boa pergunta. De sermos intencionais. Você estava falando, eu lembro das dicas sobre a mesa. Das linguagens do amor, né? Que você pode dar sobre a mesa. Enfim, de tudo isso...
E agora? E tudo isso a gente tem que construir a mesa de forma intencional. Não negue a sua história. A sua história te trouxe até aqui. Lembrei. Obrigada. Ajudei? Ajudou demais. Obrigada. Então não negue a sua Santo história, tu mesmo trouxe até aqui. Então isso faz exatamente entender aonde você pode ir, aonde você não pode ir. Exato. E a gente estava falando do fruto. E depois de todo esse tempo, de toda essa jornada, onde eu precisei ressignificar a minha identidade, descobrir de verdade quem eu era, lembrei. E aí depois de, acho que uma década, foi muito forte a experiência que eu tive com o Senhor. Ao ver certos comportamentos e certas falas das meninas, das nossas filhas, de eu falar, uau, não tem preço. Não tem preço. É um valor mas isso é uma coisa imensurável. Que elas soltam, né? A gente vai ver o resultado em umas frases, no comportamento. Né? Raramente alguém lá de fora vai vir te dizer, mas acontece. Exatamente. Então, é nesse ponto que eu queria te encorajar. Permaneça. Permaneça, permaneça, permaneça. Seja constante. Porque há um valor que você pode não ver imediatamente com os seus próprios olhos. Mas há uma essência, uma força poderosa. E conta a história, né? Então, quando você está na mesa, o que você aprendeu com a sua história? Exato. Talvez você contar exatamente sua história sobre essa história é o que traz conexão com seus filhos, que às vezes estão longe. Essa conexão com o seu esposo, o seu marido, que vai conectar. Falou, caramba, ela já passou por essa dificuldade, ela tomou essa decisão, hoje ela é assim. É isso. A gente já contou, né, algumas histórias nossas na época de adolescentes que chocaram as crianças. Eu lembro que uma vez aconteceu algo aqui em casa que eu não sabia como ministrar o coração das meninas para falar daquele assunto. E aí, gente, eu não perco o sono. Eu deito, graças a Deus, e não perco o meu sono. Eu deito e durmo. Raros foram os momentos onde eu passei por uma experiência de insônia, já teve, sim, e vezes que eu perdi o sono. Enfim. Mas, naquele momento, eu não sabia como falar com sabedoria. E eu pedi para o Senhor. Falei, Deus, me dá sabedoria para comunicar esse assunto com as meninas. Me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E aí eu compartilhei rapidamente, assim, na manhã seguinte com o Marcelo. Eu falei assim, nós vamos sentar na mesa hoje, tomar um café e ficar com as crianças. Nós não vamos sair de casa, vamos ficar com elas na mesa conversando. Que aconteceu essa e essa situação, eu acho que convém, lembra? Verdade. Acho que convém a gente tocar nesse assunto. Mas o Espírito Santo foi tão lindo que ele falou assim, conte da sua história primeiro, sem falar nada delas, mas conte a sua história, as suas experiências, lembra? E daí o Espírito Santo foi tão lindo conosco que ele foi relembrando, né, vida, as nossas histórias a partir daquele assunto, que as meninas ficaram chocadas. Depois de 2 dias, eu toquei no ponto que tinha a ver com as experiências a qual eu precisava comunicar e ministrar o coração delas de maneira específica. Você lembra disso? Perfeito. Gente, isso para mim foi tão poderoso. Mas foi um aprendizado para mim também. Por quê? Porque pai e mãe não nasce sabendo, mas nós temos um manual que é a Bíblia. E nós temos um guia, que é o Espírito Santo em nós. Que ele vai nos dando os alertas, as lembranças. Mas a gente precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Mas aí você falou uma coisa poderosa, né? Tudo na Bíblia, quando você vai ler a palavra, é tudo um processo. Então, muitas vezes o processo é plantar, esperar. Então você entende que é um processo, você facilita a pessoa entendendo e organizando o pensamento dela. E quando você precisa realmente ter um avanço nesse processo, tá mais fácil. Exato. Então, também tem... Me fala uma coisa pra gente já encaminhando pro final. O que você acredita que não seja para você, que você assim levantaria de uma mesa? O que você acredita que se tivesse nessa mesa você levantaria? Não vale falar de Ló. De Ló? Tô brincando. Me ajuda, me deu um delay. Não, viu? O que você acredita que uma mesa, você fala assim, não, essa mesa é uma mesa que eu não compartilho. Eu não quero, isso eu levanto, isso não faz Falsidade. parte. Falsidade, uau. Liberdade. Que não tem liberdade? Uma mesa que não tem liberdade. Uma mesa que não tem uma liberdade. Uma feita com falta de verdade.
uma mesa com falta de verdade. São 3 pontos. A verdade, São os 3... a liberdade e uma conversa muito fútil. Não me segura na mesa. Uau. Fala de novo. A falta de liberdade. No sentido de você ser você? Não. Não. Aí entra tudo, né? Você pode ser você, de repente, isso vem na minha cabeça N variáveis. Você pode sentar numa mesa que você tá fora de um padrão. Né? Um padrão social, um padrão cultural. E aquilo é coagido. Essa coação pode vir de forma de cultura. Sim. Pode vir até através de um poder financeiro. Ok. Pode através de uma exclusão, já que você não entra de helicóptero, você fica quietinho, você tá na mesa, mas você não entra. Então, isso é falta de liberdade. Porque o que a liberdade é? É você poder se expressar dentro da sua realidade, onde quer que você esteja. No sentido assim, de quem são essas pessoas? Independente de quem elas são. A minha realidade é essa. Pô, eu andava descalço no barro, eu comia, pegava manga do pé, eu caí. Entendi. Você compartilha de uma liberdade. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí a verdade é aquilo, muitas vezes falta de verdade. Falta de verdade numa mesa que está negociando, falta de verdade numa mesa que você está trocando experiência, falta de verdade numa mesa que você está discipulando ou está sendo discipulado, que você está trazendo a palavra. Essa falta de verdade. Sim. E o outro item é a futilidade, né? Futilidade. Então eu converso, falo bonito, sou legal, mas eu converso só de coisas fúteis. E é tão fútil, tão fútil, que no final da mesa você fala assim, e aí? Por que valeu a pena? Você fala muito sobre isso. Por que valeu a pena? Aí você fala assim, porque agora eu sei que João e Maria têm não sei quantos na conta, e agora eles compraram um carro novo, e porque não sei quem mudou para... Aonde agregou? Então, quando você tá vazio, você não agrega. Eu acho que a gente comenta, isso é normal muitas vezes do ser humano, mas a conversa tem que ter tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Então, muitas vezes, o simples fato de você virar pra pessoa e falar assim, nossa, como você tá bonita, nossa, como você é especial, simplesmente declarar o que Deus acha dela, independente do que você acha. Você pode declarar o que Deus acha dessa pessoa. Senhor, já valeu a pena? Em 1 minuto, 30 segundos. Mas assim, esses 3 itens ainda não me seguram a mesa, não. Nossa, que excelente. Isso me fez lembrar, quando você fala, né, dessa futilidade, muitas vezes as pessoas elas querem trazer palavras ou mostrar resultado ou conversas de outras pessoas e elas não falam dela. O que é falar dela? É isso que você está falando, é falar da minha verdade, é falar das minhas experiências, é falar do que eu tenho aprendido. E quando eu falo de mim, você fala de você e você fala de você, nós podemos crescer a partir das experiências de cada um. Agora, colocar um outro aqui, trazer o tal da fofoca, né? E até mesmo eu falo assim, você não tem o que falar, você não sabe o que falar, fala de um lugar, fala de uma experiência, mas não fala de outras pessoas. Se você for falar de uma pessoa, você fala de você. Isso mesmo. É simples, a regra é clara. Fale de você, dos seus testemunhos, ou de experiências que você tem ouvido que edifica o outro. Você não precisa dar nome, falar nome das pessoas. Aí você não fala do outro. Eu compartilho dessa sua fala e eu acredito que isso é muito poderoso também. Isso, na verdade, é algo que nós temos vivido juntos, em família, é algo que a gente tem buscado, é algo que a gente tem vivido, né? Eu falo que qualquer pessoa que acaba se conectando com a gente, uma das coisas que a gente pretende, né, transparecer é uma verdade da nossa fala, para a gente falar o que a gente vive, primeira coisa, né? Isso é uma verdade. A gente não fala muitas vezes daquilo que a gente não vive, ou a gente fala daquilo que nós estamos no processo também sendo aperfeiçoados para viver, né? Mas é algo que é uma verdade, é algo que é nosso. Isso. É algo que é nosso. Eu ficaria horas aqui. Entendeu?
nós vamos encerrar. Isso que eu vejo ela todo dia. E a gente fica conversando. A gente gosta muito de trocar as nossas ideias, de compartilhar o que o Marcelo vive, que ele está vivendo na clínica, o que eu tenho vivido muitas vezes nos bastidores da empresa, ou mesmo com as experiências que eu tenho com as mulheres à mesa. Eu gosto de compartilhar com o Marcelo os testemunhos que eu tenho dos livros, quando as pessoas mandam para mim, tanto do Faxina Emocional, quanto do Reconectar, da jornada de 40 dias. Por quê? Porque são palavras de vida. Você tem uma frase que você usa sempre, que é uma frase bíblica, né? Onde há luz não há trevas. Não há trevas. Por quê? Porque aonde a luz entra, a treva não fica. Então, que eu, você, que nós, a nossa casa, que é a sua casa, possa ser essa luz que habita e que muda a atmosfera em qualquer lugar, em qualquer relacionamento, que você possa ser intencional na sua casa, na sua vida, nas suas escolhas, que você possa ter esse tempo de mesa, esse tempo de conexão, esse tempo de partilha, esse tempo de crescimento, que você possa olhar para a sua história com leveza, com alegria, com esperança. Amém. E tendo a certeza que há um fruto que está saindo. Então, permaneça. Tchelo, obrigado muito pelo seu tempo, minha vida. Obrigada pelo seu coração. Parabéns. Esse dia do meu aniversário que vai estar saindo aqui no ar para as pessoas. É um dia onde eu valorizo demais a família, eu valorizo demais o que nós vivemos enquanto família. Então eu falei assim, vai ser especial demais a gente poder trazer e compartilhar um pouquinho dessa nossa verdade com vocês. Então, continue seguindo a gente no MesaCast, continue estando com a gente aqui, vai compartilhando. Envia para alguém que você veja, que você possa transbordar na vida dela. Envia para o seu marido também, para os seus amigos. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, ó. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau, tchau.